Olá, família Mundo dos Mistérios. Seja bem-vindo. Um objeto voador não identificado é qualquer objeto que seja avistado no céu e não possa ser facilmente identificado ou reconhecido por observadores ou testemunhas. A expressão é comumente usada para se referir a fenômenos aéreos que não têm uma explicação óbvia ou convencional. Os avistamentos foram relatados ao longo da história, e muitos casos permanecem sem explicação definitiva. No entanto, é importante ressaltar que a falta de identificação não implica automaticamente que sejam naves espaciais alienígenas. A partir de agora, iremos falar desse caso misterioso. Mês passado, um misterioso objeto em forma de disco foi capturado em vídeo enquanto sobrevoava San Clemente, Califórnia. O suposto não tinha asas ou motores visíveis, e apenas emitia luzes na frente e atrás. A filmagem foi postada no YouTube por um usuário que alegou ter testemunhado o evento. Esta não foi a primeira vez que tal nave foi vista no céu. Em março de 2023, um avistamento semelhante foi registrado por um piloto de um jato particular sobre a Colômbia. O piloto descreveu o objeto como plano e brilhante, e disse que ele se movia muito rápido e mudava de direção abruptamente. Esses avistamentos fazem parte de uma tendência crescente de relatos que confundem os especialistas e intrigam o público. Alguns acreditam que esses objetos são evidências de visitação extraterrestre, enquanto outros sugerem que são tecnologia militar avançada ou fenômenos naturais. Qualquer que seja a origem e o propósito desses discos voadores, eles demonstram que ainda existem muitos mistérios em nosso mundo que ainda não foram desvendados. A Antártica é um continente inóspito e extremamente isolado, com condições climáticas adversas que tornam difícil a presença humana em grande escala, muito menos a presença de seres extraterrestres. Qualquer alegação de presença alienígena é puramente especulativa e carece de evidências verificáveis. É um continente cheio de mistérios e fascínio, devido às suas características únicas e inexploradas. Aqui está um mistério associado à Antártida. Evidências de construções antigas estão começando a surgir na Antártica. Através de imagens de satélite, muitas descobertas têm sido feitas em lugares isolados ou de difícil acesso. Algumas descobertas são rapidamente divulgadas ao grande público, enquanto outras, por alguma razão, são suprimidas e totalmente ocultadas pelos pesquisadores. Um estudioso do fenômeno UFO, Scott Waring, recentemente descobriu o que ele acredita ser uma estrutura artificial na Antártica. No entanto, na opinião dele, isso não se trata de um achado arqueológico comum, mas sim de uma antiga base possivelmente de origem alienígena. Outros que observam a imagem acreditam na hipótese de ser uma estrutura antiga levantada por alguma civilização. Esta estrutura teria sido levantada quando a área não estava coberta de gelo e era cercada por floresta e vida. A curiosa formação pode ser facilmente observada em registros de satélite, coordenadas abaixo. Essa estrutura possui alguns cumes grandes que se projetam na neve. Sem dúvida, não parece ser uma formação natural comum. No entanto, o mais interessante é que a descoberta não parece ser tão nova quanto imaginamos. O local aparentemente já foi escavado e estudado antes. Podemos ver algumas trilhas de carro que levam até a estrutura e áreas de neve que já foram escavadas e removidas. Ao que tudo indica, o local já foi descoberto pelas autoridades, mas nada até o momento foi anunciado sobre isso. Alguns teorizam que nada foi divulgado na intenção de proteger a área de possíveis saqueadores. Seriam os restos de uma cultura antiga que habitou o local no passado ou uma estrutura alienígena antiga? Olá, família do Mundo dos Mistérios. Sejam bem-vindos. Se dermos uma olhada em vários locais antigos, veremos que nossos ancestrais conseguiram construir templos incríveis, usando pedras que variam em peso de algumas toneladas a algumas centenas de toneladas e mais. O senso comum diz que essas pedras eram simplesmente pesadas demais para serem transportadas por pessoas que não possuíam tecnologias como a roda e que não tinham as facilidades necessárias para transportar essas pedras por grandes distâncias. A partir de agora, iremos dar uma olhada nesses lugares incríveis. O Ramesson. No Egito encontramos uma série de sítios antigos incríveis e, sem dúvida, um dos mais fascinantes.
Hoje, apenas fragmentos da base no torso permanecem da majestosa estátua. Especialistas calcularam que o Ramesson tinha um peso aproximadamente de 1.000 toneladas. Mas, incrivelmente, acredita-se que a enorme pedra tenha sido transportada a mais de 200 quilômetros de distância, de Assuã até o seu local de descanso em Tebas. As pedras da fundação em Baalbek. No antigo sítio de Baalbek, no templo de Júpiter, encontramos o chamado Triliton, um grupo de 3 pedras medindo cerca de 19 metros de comprimento, 4 metros de altura e quase 4 metros de largura. Acredita-se que as pedras tenham sido esculpidas em calcário cristalino. Antes do transporte para o local de descanso, acredita-se que as pedras pesassem entre 1.000 e 1.200 toneladas. A Pedra Ocidental. A Pedra Ocidental, um bloco maciço que forma o nível inferior do Muro das Lamentações em Jerusalém, é outra rocha supermaciça colocada nos tempos antigos. É considerado um dos maiores blocos de construção da superfície do planeta, com um peso estimado em 570 toneladas. A expressão escrita inexplicável, pode ser referência a diferentes conceitos. Pode ser usado para descrever uma escrita que é ilegível ou incompreensível, devido a uma má caligrafia ou estilo de escrita peculiar. Além disso, também pode se referir a sistemas de escrita antigos ou desconhecidos que ainda não foram decifrados ou compreendidos por linguistas e pesquisadores. A arqueologia convencional afirma que a escrita não foi inventada até algum tempo entre 3.000 a 4.000 a.C. na Suméria. No entanto, a descoberta de um artefato muito mais antigo no norte da Grécia parece contradizer essa crença. Embora a possibilidade de um sistema de escrita previamente desconhecido durante o Neolítico seja uma perspectiva empolgante, por que tão poucas pessoas sabem sobre essa descoberta? Por que isso não está nos livros de história? Descoberta em 1993 por George Schommerz, professor de arqueologia pré-histórica, a tábua de espilho foi desenterrada durante as escavações de um assentamento neolítico, perto da cidade de Castória, no norte da Grécia. Esse antigo assentamento foi realmente descoberto em 1932, durante um inverno seco, quando os níveis de água do lago Castória eram particularmente baixos. O local em si foi ocupado por muitas centenas de anos, cerca de 7.000 a 8.000 anos atrás. A tábua de despilho foi um dos muitos artefatos encontrados na área. No entanto, a importância da tábua reside no fato de que ela foi gravada com um texto escrito desconhecido, que remonta a mais de 5.000 anos antes de Cristo. Pesquisadores usaram datação por radiocarbono para apontar a data da placa de madeira para cerca de 5.260 a.C., o que a tornaria significativamente mais antiga do que o sistema de escrita usado pelos sumérios. Além da tábua, foram encontradas muitas outras peças de cerâmica que também apresentam o mesmo tipo de escrita. O fato dessa placa de madeira ter ficado escondido no fundo do lago por tanto tempo e permanecer preservada tantos anos depois é impressionante por si só. Infelizmente, no momento em que a placa foi escavada e removida do seu ambiente natural, o contato com o oxigênio iniciado no processo de extração e atualmente está em preservação em um seguro local. Mesmo com esse achado, por alguma razão que muitos pesquisadores desconhecem, essa linguagem incrivelmente antiga e desenvolvida não foi para os livros de história.